Oi, eu sou o Guilherme Calha e sejam bem-vindos de volta ao Dayloin. E hoje nós estamos no nosso quarto dia do Dayloin, que é o especial de Halloween aqui da Anu TV, em que vamos fazer daily vlogs, ou seja, vídeos todos os dias durante todo o mês de outubro, do dia 1º ao dia 31. E vamos dar início aqui ao nosso quarto vídeo. Seja por histórias contadas em fogueiras de acampamento, ou por crianças maiores que tentam assustar as crianças mais novas, ou até inventadas por tabloides, o fato é que os Estados Unidos têm muitas lendas urbanas e a maioria delas é bem macabra. O que caracteriza uma lenda urbana é principalmente o ar moderno e a divulgação por meio de boca a boca, ou como estamos na era digital, por meio de mensagens e vídeos, etc. Para simplificar, a lenda urbana é como se fosse uma fofoca que foi contada muitas vezes e acaba virando realidade. Tipo, uma pessoa fala, um amigo do meu primo foi perseguido por um lobisomem. Elas sempre têm um ar macabro até sensacionalista, que é para dar aquele toquezinho a mais, e vão sendo recontadas várias vezes até que comecem a fazer parte do folclore de um povo. E hoje eu estou aqui para contar para vocês 10 lendas urbanas bem famosas dos Estados Unidos. Por isso, antes de falar das lendas urbanas, já queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer, para divulgar, para avaliar o vídeo, se eu gostei, é de super importância. Então se você está curtindo o Dayloin, já deixa o like aqui embaixo e ajuda a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de lendas urbanas, que gostam de Halloween, que gostam de temática de terror. Fala que tá tendo um especial aqui no canal e divulga para eles. Me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo o nome delas aí na tela, também tem o link lá embaixo na descrição. Eu sempre falo lá coisas dos canais e agora eu tô falando os temas dos próximos vídeos do Dayloin primeiro lá. Então você ficar por dentro de tudo é só seguir. E é claro, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, está esperando clicar, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo novo aqui do Dayloin, no nosso especial de outubro. Então para ficar por dentro e não perder nenhum vídeo que vai sair aqui, é só se inscrever clicando naquele famoso botão vermelho aqui embaixo, tá certo? Bom, e antes de começar eu queria explicar que é de se esperar que lendas urbanas tenham diferentes versões. Então hoje eu vou contar para vocês as versões mais famosas ou as que são mais recontadas. Mas se tiver uma segunda versão que também é bem popular, eu vou estar falando aqui para vocês, tá certo? A nossa primeira lenda urbana é a Mulher Desaparecida. Essa lenda não é muito famosa fora dos Estados Unidos, mas tem um fato sobre ela que é muito assustador que eu vou contar já já. A história é sobre uma mulher que viaja a Paris com a sua mãe doente para ver uma exposição. Ao chegar lá, naturalmente elas se hospedam em um hotel. No dia da exposição, a mãe diz estar muito indisposta por conta da doença e pede que a filha vá sozinha e a deixe descansar. A filha obedece, tem a noite de sua exposição. Ao voltar para o hotel e perguntar pela sua mãe na recepção, a mulher é surpreendida pelos funcionários dizendo que não a conhecem e que não existe ninguém hospedado no quarto que ela dizia estar a mãe. Depois de insistir e bater muita boca com o gerente, ele finalmente a leva até o quarto e a mulher fica espantada. O quarto está realmente vazio, ela não acha as malas dela nem da sua mãe, a decoração foi totalmente trocada, assim como a mobília. A mulher, preocupada com a sua mãe, indaga de onde está a mulher, mas os funcionários insistem que não conhecem nenhuma das duas e que não havia ninguém hospedado naquele quarto. Preocupada, muito alarmada, a mulher procura as autoridades, mas ela é dada como louca, pois não existe nada que justifique que aquelas duas mulheres estavam hospedadas naquele hotel. Ela acaba sendo internada num hospício onde passa seus últimos dias até a sua morte. Mas o que ninguém sabia é que a mãe dessa mulher estava sofrendo de uma praga gravíssima e muito perigosa. E para evitar que a reputação do hotel fosse manchada com essa situação, os funcionários mataram a mãe da mulher, se livraram do corpo, assim como todos os pertences dela, e trocaram toda a decoração do quarto. E se livraram de qualquer resquício que as duas já estiveram lá. Uma ação um pouco exagerada, eu acho, mas é a história. E agora a parte macabra dessa lenda. É que aconteceu uma coisa parecida com essa de verdade. Foi notícia em um jornal americano na virada do século, uma situação bem parecida com essa. Olha só que coisa bizarra. A nossa segunda lenda é a Mão Lambida. Eu já conheci essa lenda, eu conheci por meio do Facebook e ela é bem esquisitinha. Essa história é sobre uma mulher que mora sozinha com o seu cachorro. Toda noite ela dorme em sua cama e o cachorro dorme embaixo da cama dela, naquele vãozinho entre a cama e o chão. E se a mulher durante a noite tiver algum pesadelo, ela estende a sua mão para baixo e o cachorro dá uma lambida, indicando para sua dona que ele está presente ali.
Certa noite, a mulher ouve um anúncio de que tem um serial killer à solta e atacando na área onde ela mora. Ela vai dormir muito preocupada e antes de dormir, estica sua mão embaixo da cama para que seu companheiro a lamba, o que ele faz, e assim ela vai se deitar mais tranquila. Porém, durante a noite ela tem um terrível pesadelo em que o assassino invade a sua casa e a mata enquanto ela dorme. Ela acorda assustada, vê que o quarto está vazio, estende a mão para baixo da cama e o seu cachorro a lambe. Então ela já fica mais aliviada. Ainda naquela noite, ela acorda com um gotejar incessante vindo do banheiro. Ainda meio grogue de sono, ela estica a mão para baixo da cama e sente a lambida. Ela se levanta, relutante e sonolenta, e se dirige até o banheiro, achando que seja apenas a pia gotejando. Ao chegar lá, ela sente um forte odor. Ela acende a luz e vê uma sombra estranha dentro do box. Tomando coragem, mas ainda trêmula de medo, ela abre a cortina. Ela vê o seu companheiro canino com a barriga completamente aberta e pendurado por um arame no chuveiro. O gotejar é o seu sangue pingando no chão do box e na parede está escrito com o seu sangue: humanos também podem lamber. E essa foi a última coisa que ela viu. Essa história mexe um pouco comigo por causa do doguinho, gente. Pode matar quantas pessoas vocês quiserem, mas o doguinho, gente. Por que fazer isso com o doguinho, cara? A nossa terceira história é A Espinha, conhecida muito lá nos Estados Unidos pelo nome de Red Spot, que no português BR seria a mancha vermelha, mas acho que a espinha é mais legal. Essa também é uma lenda urbana bem famosa e tem algumas versões que mudam uma coisinha aqui e lá, mas na essência ela é bem parecida. Todas elas são bem parecidas. Mas a mais popular é de uma menina, que geralmente é uma patricinha, que vai viajar de férias com a sua família para a América do Sul. Na volta da viagem, ela nota um ponto vermelho no seu rosto, o que acredita ser uma espinha que esteja crescendo. Ela tenta vários tipos de tratamentos e cremes, mas nada funciona para diminuir a espinha, e ela tenta evitar espremê-la para não danificar a pele do seu rosto. A espinha vai ficando cada vez maior, chegando a atingir um tamanho desproporcional para uma espinha, uma coisa que não seria normal. Preocupada, a mãe diz à menina que vai levar ela ao médico assim que amanhecer. Porém, naquela mesma noite, enquanto ela está tomando banho, a espinha explode. Saindo de dentro dela vem centenas de filhotes de aranhas, nascidos dos ovos implantados na bochecha dela dias antes. Agora você pensa, se você já tem medo de aranha que está ali no canto dela, imagina várias aranhas crescendo dentro de você e um dia elas saem e começam a correr por todo o seu corpo. Bizarro. A quarta história, e eu diria que pessoalmente é a minha favorita dessa lista, é O Bom Vinho. Essa história eu conheci através de um antigo programa que passava na Cartoon Network, que inclusive eu adorava, sinto muita falta. Ela conta sobre um casal recém-casado que procurava uma casa perfeita. Eles viam várias casas, mas nenhuma agradava. Até que um dia eles encontraram uma casinha antiga localizada num penhasco perto do mar. A casa tinha a lenda de ser assombrada pelo capitão que vivia lá antes. Ele teria saído para velejar um dia e nunca mais voltou. Eles não se preocupavam com histórias de fantasmas, então compraram a casa. Certa noite, durante uma forte tempestade, houve um grande estrondo vindo do porão. Preocupado, o marido desceu para verificar o que tinha acontecido. Lá embaixo ele descobriu que uma das paredes do porão havia caído e revelou uma adega secreta, vários barris de vinho. Ele começou a provar um por um e todos tinham gostos horríveis, exceto pelo último, que tinha um gosto excepcionalmente bom, o melhor vinho que ele já tinha provado. Ele mostrou para sua esposa, que também se apaixonou pelo vinho. Eles resolveram dar uma festa para inaugurar a nova casa e serviram o vinho para todos os convidados, que também se apaixonaram, perguntaram que marca era aquela, que era o melhor vinho que eles tinham tomado, etc, etc. No final da festa, alguns amigos ficaram para ajudar com a limpeza. E como o vinho já tinha quase acabado, era de se esperar que o barril estivesse vazio. Então, os rapazes foram tentar mover o barril para jogá-lo fora, mas descobriram que ele ainda era muito pesado, e aquilo era estranho para um barril de vinho que estava vazio. Então o dono da casa resolve pegar o seu pé de cabra e abrir o barril para ver o que tem dentro. Péssima ideia. Assim que ele abre o barril e todos estão em volta curiosos para saber o que tem dentro, lá dentro, olhando diretamente para eles, está o corpo do capitão desaparecido. E agora vamos para a nossa quinta história, O Banco de Trás, que é muito conhecida lá nos Estados Unidos com o nome de High Beans, ou The Killer in the Backseat, que seria o assassino no banco de trás.
Essa história é uma daquelas que tem várias versões. Na primeira versão dela, uma moça está voltando para casa numa estrada deserta e para num posto isolado e também deserto para abastecer. Depois de encher o seu tanque, ela se dirige à loja de conveniências para pagar a gasolina. O atendente é um homem com um rosto deformado que não consegue falar direito, ele mal pronuncia palavras, só balbucia. Ela fica chocada e incomodada com a figura do homem e tenta sair de lá o mais rápido possível. Quando está a caminho do seu carro, já na metade do caminho, o homem começa a correr atrás dela, mancando por conta da sua deficiência e balbuciando algo incompreensível. Ela se assusta e corre até o seu carro, entrando o mais rápido possível, ligando o motor e acelerando, vendo no retrovisor o homem e o posto de gasolina ficarem cada vez menores com a distância. Então, ainda quando ela está olhando pelo retrovisor, ela vê um homem com longos cabelos se levantando do banco de trás, e essa é a última coisa que ela vê antes da sua garganta ser cortada. Em outra versão, uma garçonete está deixando seu turno da noite numa lanchonete numa beira de estrada. Ao sair, ela nota que tem uma figura encostada num caminhão perto da porta da lanchonete fumando um cigarro. É um caminhoneiro de má aparência, visivelmente sujo e mal vestido. Ele olha diretamente para ela, mas ela tenta ignorá-lo e vai para o seu carro. Enquanto ela está saindo com seu carro, vê que o caminhoneiro também está saindo com o caminhão dele, mas ela segue a viagem. No meio da estrada deserta e escura, ela vê dois faróis muito fortes vindo atrás dela. E ela vê pelo retrovisor que é o caminhoneiro que estava parado no seu trabalho. Ele chega cada vez mais perto, jogando aqueles fortes faróis em direção ao carro, fazendo com que, se ela olhasse pelo retrovisor, sentisse dor nos olhos. Então ele buzina e ela fica assustada. Alguns segundos depois ele buzina de novo e ela volta a se assustar. Muito alarmada, ela começa a acelerar o carro e ele continua em seu encalço, buzinando. Ela acelera até chegar a um posto de gasolina, onde desce desesperada pedindo ajuda aos frentistas. Alguns minutos depois, o caminhoneiro chega no mesmo posto, descendo com um pé de cabra na mão. Quando os frentistas vêm confrontá-lo por estar perseguindo a moça, ele explica tudo. No banco de trás da moça havia um maníaco armado com uma faca, e o caminhoneiro conseguia vê-lo. Então ele buzinava para tentar alertar a moça sobre ele, e toda vez que ele buzinava, o maníaco se deitava novamente. Bom, essa é uma história bem popular e a moral dela é que você não deve julgar as pessoas pela aparência, como você pode ver pelas duas histórias. A nossa sexta história é o Candyman. Essa é uma lenda que eu diria que é bem americana, porque apesar de ser bem famosa lá nas terras do Tio Sam, ela teve pouca popularidade fora do país. E essa pouca popularidade se dá justamente a um filme que foi feito baseado nessa lenda, lançado em 1992, com o título de O Mistério do Candyman. A história é sobre um escravo que vivia em Nova Orleans há muitos séculos atrás. Ele era um ótimo pintor, então um dono da fazenda onde ele vivia mandou que ele pintasse um retrato de sua filha. Mas os dois acabaram se apaixonando. Quando o dono da fazenda soube do romance, juntou uma multidão de racistas e fizeram uma perseguição ao escravo, perseguindo ele por longas distâncias com cachorros, ancinhos e tochas. Uma perseguição clássica de filme. Depois de correr muito tempo, eles conseguiram alcançar o escravo, que já estava cansado. Eles cortaram a sua mão com uma serra enferrujada e então passaram mel em todo o seu corpo e o jogaram numa colmeia de abelhas. Enquanto ele se debatia e gritava de dor e agonia, eles ficavam gritando Candyman, que em português seria homem doce, por conta do mel. Cansado, fraco e gravemente ferido, o escravo acabou morrendo, mas não antes de amaldiçoar os homens que o perseguiram e prometer caçá-los por toda a eternidade. E a lenda conta que se você disser Candyman em frente a um espelho 5 vezes, ele surge, com um gancho ensanguentado no lugar da mão e o corpo coberto de abelhas. Nos seus olhos só há vingança e vontade de matar. A nossa sétima lenda é a Babá. Essa lenda já é bem mais popular, mas também teve um filme lançado em 2007 sob o título de Quando um Estranho Chama. A história é sobre uma garota que está precisando de um dinheirinho, então aceita ser babá de 2 crianças de um casal de classe média alta que vive numa grande casa isolada. O casal sai para o seu compromisso, ela dá janta às crianças e bota elas para dormir no andar de cima. Então ela desce as escadas e vai ver um pouco de televisão. No meio da noite o telefone toca. Quando ela atende, só ouve uma respiração pesada.
Ela desliga. Logo depois o telefone toca de novo e ela atende e ouve a mesma respiração. Sem paciência, ela pergunta quem está falando e uma voz rouca diz: "Você já olhou as crianças?" Ela pensa ser um trote, xinga quem quer que fosse e desliga. Alguns minutos depois o telefone toca novamente. Ela atende e ouve a mesma respiração. Ela pensa ser uma amiga tentando lhe pregar uma peça e manda ela parar com isso. E a voz pergunta novamente: "Você já olhou as crianças?" Ela enfatiza para sua amiga parar com a brincadeira e desliga. Apesar de querer se convencer que era só uma brincadeira, ela começa a ficar um pouco preocupada. 15 minutos depois o telefone volta a tocar e ao atender ela ouve uma risada seguida da mesma voz. "Você não olhou as crianças." Ela desliga e agora muito assustada liga imediatamente para a polícia e explica tudo o que aconteceu para o atendente, que a orienta que se a voz ligar mais uma vez que ela mantenha a pessoa no telefone por alguns minutos para que eles possam rastrear a ligação. Assim ela fez. Alguns minutos depois de falar com a polícia, o telefone toca novamente e ela atende e ouve a mesma risada. E a voz rouca diz novamente: "Você deveria olhar as crianças." Seguida de mais respiração pesada. Ela treme escutando aquela respiração, mas fica alguns minutos no telefone e desliga. Logo após, o telefone toca. É o atendente da delegacia. E o que ele diz a ela é: "Saia daí agora, a ligação está vindo de dentro da casa." Quando ela se vira, vê um homem com um sorriso psicopata parado nos pés da escada. Aí agora temos algumas versões da história que você pode escolher entre a boa, a média e a má. Na versão má, ele mata a garota depois de ter matado as crianças também. Na versão média, a garota consegue fugir por pouco, sentindo a mão dele roçar no cabelo dela enquanto ela sai pela porta. Quando a polícia chega, descobre o corpo das crianças mortas no andar de cima. Já na versão boa, a garota consegue fugir do mesmo jeito e quando os policiais sobem o andar de cima, descobrem as crianças escondidas num armário e um machado ensanguentado no quarto dos pais. A nossa oitava história é Ladrões de Rim. Essa também é uma história muito popular, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, tem em vários lugares, é uma lenda urbana assim bem famosa mesmo. A história é sobre um jovem universitário que vai curtir as férias com os amigos. Eles vão para uma outra cidade, começam a beber, ir de bar em bar, dançar, azarar muita gente, beber pra caramba e essas coisas que jovem faz. Em um certo bar, depois que já tá bem bebum com os amigos dele, ele vê uma jovem mulher muito atraente. Eles começam a conversar, beber juntos, dançar um pouco, e ela chama ele para ir para uma outra festa. Ele imediatamente aceita. Mulher, né? A festa é na periferia da cidade, está bem animada. Eles bebem, dançam um pouco, e ela tira da bolsa um pacotinho de pílulas. Toma uma e oferece outra para ele. Apesar de ele não estar acostumado a usar drogas, ele aceita para fazer o social, né? E essa é a última coisa que ele se lembra. Ele acorda dentro de uma banheira, num banheiro mofado e sujo de um hotel, com gelo até o pescoço e sentindo muita dor. Ao seu lado está um banquinho com um telefone sem fio e um bilhetinho escrito: "Se você não quer morrer, ligue para a emergência." Sem entender nada do que está acontecendo, é isso que ele faz. Pega o telefone e disca para a emergência. Ele explica a situação para o atendente e o atendente pede para que ele com cuidado se levante da banheira e se analise em frente a um espelho e veja se tem algo diferente no corpo dele. E ele faz isso. A princípio ele não nota nada, mas ele percebe que tem 2 cicatrizes recém-costuradas na parte inferior das suas costas. O atendente orienta para que ele volte para a banheira e não se mova até os socorristas chegarem. Ele teria sido vítima de uma quadrilha que rouba órgãos para vender no mercado negro. O rapaz passou o resto dos seus dias no hospital, preso a uma máquina esperando um doador. A nossa penúltima história é O Gancho. Nessa famosa lenda, um casal de jovens namorados está desfrutando a paz num mirante isolado. Eles começam a se beijar e se acariciar enquanto o rádio toca músicas românticas. Mas de repente a música é interrompida pelo narrador com uma notícia urgente. É sobre um maníaco assassino que teria fugido do hospital psiquiátrico. Ele era conhecido como o Gancho, pois após um acidente ele teria substituído a sua mão por um gancho em que ele usou para matar pessoas. Ele era um assassino cruel e impiedoso, então ele pediu para os ouvintes tomarem cuidado e alertarem a polícia se ouvisse alguma coisa suspeita ou alguém que batesse com a descrição.
A moça ficou muito preocupada, pois o hospital psiquiátrico não era muito longe dali, e ela pede para que o namorado a leve para casa. Mas ele diz bravamente para confiar nele que nada iria acontecer, e se algo acontecesse, ele iria protegê-la. Ele tranca as portas do carro para deixá-la se sentir um pouco mais segura e tenta beijá-la novamente, mas a menina o afastou e decididamente pediu para que ele levasse para casa. Contrariado, o rapaz arranca com o carro e se dirige para a casa da menina. No meio do trajeto, eles vão se acalmando. Ao chegar lá, ele desce do carro para abrir a porta para sua namorada. Ele para em frente à porta do carona e fica encarando, sem nenhum movimento. Ela acha aquilo estranho, e então percebe que a sua porta ainda está trancada, e ela destrava o pino, mas ele continua ali, parado, catatônico, com os olhos arregalados e um pouco pálido. E ela não entende o que está acontecendo. Então ela abaixa o vidro e quando ela se inclina para perguntar o que está acontecendo, ela olha para baixo e vê um gancho ensanguentado preso na maçaneta da porta. E agora passando para a nossa 10ª e última história, a mais famosa de todas, a Maria Sangrenta. Essa com certeza é a história mais popular aqui da lista, né? A Blood Mary, e é a versão americana da nossa loira do banheiro. É uma lenda que, assim como a loira do banheiro e o Candyman, tem uma invocação para ela aparecer, mas o que mais muda em relação a essa história é de quem seria a Mary, a Blood Mary. Para invocá-la, você precisa estar em frente a um espelho, de preferência no escuro, ou com uma luz suave de uma vela, e falar o nome dela 3 vezes, sendo que a cada vez que você fala o nome dela, você tem que dar uma voltinha, uma piruetinha. Ao final da 3ª vez, você vai escutar um sino. E de dentro do espelho sairá 2 mãos ensanguentadas que te sufocarão até a morte. E isso porque na versão mais famosa dessa lenda, Mary é uma menina de 16 anos que sofria de uma grave doença. Certo dia, ela foi dada como morta. E quando ela ia ser enterrada, a mãe insistiu para que se colocasse um sino na superfície com uma linha amarrada no dedo dela dentro do caixão. Isso era uma prática muito comum que tinha há séculos atrás, porque as pessoas eram dadas como mortas sem realmente estarem. Então eles amarravam esses sinos na mão dos cadáveres para que se a pessoa estivesse viva e acordasse, ela tocasse o sino e alguém pudesse resgatá-la a tempo. A mãe, desolada com a morte da filha, prometeu que passaria a noite no cemitério para caso a menina tocasse o sino. Seu marido insistiu para que ela fosse para casa descansar porque nada aconteceria. Contrariada, porém muito cansada, ela aceitou. Naquela mesma noite, o sino começou a bater. No dia seguinte, a mãe volta ao cemitério para deixar um buquê de flores para sua filha. Ao chegar perto do túmulo, ela fica chocada de ver que o sino, que era bem pesado, está derrubado no chão. Ela começa a cavar a cova da filha com as próprias mãos, gritando e histérica. O coveiro vê aquela situação e vem ajudá-la com uma pá. Após eles finalmente chegarem no caixão de Mary, a mãe fica horrorizada com a visão. A menina está com os olhos abertos e a boca também, como se precisasse de ar. As mãos ensanguentadas de tanto dela ter arranhado a porta do caixão, que tem marcas fundas de unha, na sua busca desesperada por ar. Bom, gente, então por hoje é só isso. Essas são as lendas urbanas americanas. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas lendas, se vocês já conheciam alguma delas, se vocês conhecem alguma que eu deveria colocar aqui na lista, deixa aqui embaixo, fala o que vocês quiserem, podem abusar dos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, como eu disse, por favor, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Super importante para ajudar o canal a crescer, para divulgar, para indicar esse vídeo para outras pessoas. Então o gostei de vocês é de extrema importância, gente. Então, por favor, não esqueça. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de lendas urbanas, que gostam de Halloween, que gostam de terror, de coisas macabras. Manda pra todo mundo, divulga que vai estar tendo o Halloween aqui todos os dias no mês de outubro. Então divulga aí pra todo mundo vir aqui assistir. Siga, por favor, nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo de novo o nome delas aqui na tela, assim como os links lá embaixo na descrição, para saber novidades aqui do canal. E os temas dos próximos Halloween eu vou falar primeiro lá, então pra ficar por dentro é só seguir. E é claro, mais importante de tudo, se você até agora não se inscreveu aqui no canal, tá esperando o que, cara? Se inscreve aqui nesse canal maravilhoso que é no TV e acompanhar o Halloween, não perder nenhum vídeo novo, nenhuma história macabra ou falando de filme de terror ou coisas de Halloween que vão sair por aqui. É só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo ou no botãozinho vai estar aparecendo aí na tela, se inscrever e não perder nenhum vídeo novo que vai sair aqui no mês de outubro, tá certo? Bom, gente, então acho que por hoje é só isso. Tenha uma boa noite e bons pesadelos. Até mais.